Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleira, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Invisto na Bolsa desde 2006 e esse canal foi criado exatamente para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, tanto profissional como também enquanto investidor. Aqui a gente não faz análise nem recomendações de ações, mas eu procuro passar para vocês um pouco da minha trajetória, da minha experiência, das coisas que eu aprendi, do que eu fiz que deu certo, do que deu errado. Espero que assim o conteúdo seja útil para você. Se for, deixe seu like e compartilhe com os amigos, porque assim o YouTube acaba recomendando para mais e mais pessoas. A gente faz uma corrente do bem, ajudando para que conteúdos de relevância cheguem a mais e mais pessoas. Muito bem, no vídeo de hoje, algumas pessoas têm me pedido opinião sobre uma empresa da área de petróleo. E eu queria então comentar algumas coisas. A empresa que eu escolhi para investir, para surfar essa onda aí da commodity, da alta do preço de petróleo, que é uma tendência que a gente vai verificar nos próximos meses. Então a empresa que eu escolhi foi a PetroRio. Eu comprei a PetroRio no ano passado, né? Comecei a comprar ela por volta do mês de setembro, mais ou menos, e foi até mais ou menos aí meados de outubro, fazendo a minha posição em PetroRio, né? E estou muito satisfeito. A performance foi maravilhosa, né? Um verdadeiro foguete. Quem comprou em março ainda pegou uma excelente oportunidade. Eu não comprei ela em março, eu vi que estava muito barata, mas eu preferi comprar a Magazine Luiza, que teve uma valorização de mais de 300% quando eu comprei ela em março, né? Então, qual seria a opção? A opção seria uma ação mais barata que tende a se valorizar também com esse ciclo de alta de commodities, que é a 3R Petroleum. E o que é essa 3R Petroleum, né? Qual é a característica dessa empresa? Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que esse setor de petróleo sempre existe um risco muito grande, que é o risco exploratório, porque você vai explorar determinadas áreas de extração de petróleo e você tem indícios de que ali existe petróleo, você até faz estimativas com relação à prospecção de petróleo naquelas áreas, mas você não tem a certeza de que efetivamente encontrará o petróleo que você está estimando. Então esse é o grande risco da atividade exploratória de petróleo. Não foi por outra razão que a antiga OGX do Eike Batista, né, acabou naufragando. Exatamente por isso, porque alguns poços de petróleo explorados pela OGX tiveram resultados muito negativos quando foi ser prospectado, né? E por conta disso ainda casou com o momento horrível, que foi aquele momento de 2007, 2008, da crise financeira internacional, e aí pronto, aí foi um tsunami que pegou a OGX e levou a pique, né? Mas o que é que tem de diferente na 3R Petróleo? Eles, em vez de se lançar na exploração de novos campos, o foco da empresa, que foi fundada em 2014, é exatamente explorar campos maduros, algo semelhante com o que a PetroRio faz. E aí, qual a diferença deles para a PetroRio? É que eles estão focados na exploração de campos maduros em terra ou águas rasas, enquanto que a PetroRio são águas mais profundas. Então, o foco deles são poços de petróleo em terra, maduros em terra ou águas rasas, cuja produção já começa a estar numa fase de declínio e por isso ela se torna economicamente desinteressante para os grandes gigantes que trabalham nesse segmento, como é o caso da Petrobras. Então, em dezembro passado, a 3R Petróleo adquiriu 14 campos terrestres da Petrobras, por exemplo. A Petrobras já não tinha mais interesse econômico naqueles postos e a 3R Petróleo comprou. Essa estratégia permite que a 3R Petróleo acabe se beneficiando de campos já maduros, que já se tem uma certeza da quantidade de petróleo a ser extraído e vivemos num momento bem interessante do ponto de vista de valorização de commodities. Vale lembrar que a 3R Petróleo, ela quando fez o seu IPO, as ações saíram a R$ 21.
abaixo inclusive da faixa indicativa de preço. Por outro lado, de lá para cá, as ações estão em tendência de alta, né? Elas estão hoje na faixa aí de 40, 42 reais. Então veja que elas já dobraram de valor em relação ao IPO, né? E uma outra notícia interessante é que o BTG Pactual foi contratado pela 3R Petróleo exatamente para fazer um trabalho que é o de formador de mercado, né? Então ela possui hoje 106 milhões de ações ordinárias em circulação no mercado e fez um contrato com o BTG para que ele possa trabalhar junto ao mercado de ações, justamente estimulando, né, as negociações, dando notícias sobre a empresa, né, para que ela possa ter uma maior circulação, vamos dizer assim, um maior conhecimento da parte do mercado de investidores, né? Então fica aí a ideia para quem não surfou a onda da PetroRio e já está achando ela cara, de repente a 3R Petróleo é uma opção mais barata. Por outro lado, vale registrar que a 3Rio também está fazendo uma correção e, ao meu ver, é um preço de entrada também, né? Ela já tocou os R$ 100 e aí deu uma reduzida e é aquela coisa, é uma empresa que está em franca tendência de alta, ela vai buscar os 120, 130 reais no médio e longo prazo. Então, qualquer correção aí nessa trajetória de alta é oportunidade de entrada. Então, fica aí a reflexão de vocês para fazer as suas estratégias e então tomar as suas decisões, ok? Bom, vale lembrar que essa semana nós estamos fazendo um ano da grande queda da Bolsa de Valores de 2020, né? Nós chegamos em 2020 a iniciar o ano, vamos dizer assim, na casa dos 119 mil pontos, em 23 de janeiro, que tinha sido a máxima histórica até então, né? 119 mil pontos, 119.527 pontos. Foi cravado no dia 23 de janeiro. Aquela época era o topo histórico, a máxima histórica da Bolsa. E aí veio a pandemia. E a pandemia foi vamos dizer assim, um terremoto e jogou o índice Bovespa lá na região dos 62.161 pontos. Chegamos a tocar essa região na mínima histórica, que foi do ano passado, que foi no dia 23 de março. Então, essa semana a gente praticamente completou aí um ano dessa mínima que aconteceu em 2020. Chegamos a 62 mil pontos, 62.161 pontos, e depois demos uma reagida e chegamos a fechar o pregão na casa dos 63.569 pontos, após uma sequência de circuit breakers, né? No auge do pânico da pandemia. De lá para cá, lembre-se que a gente pegou aí uma trajetória de alta, né? A Bolsa começou em setembro a engatar uma forte alta, saímos aí da casa dos 90 e poucos mil pontos e rompemos a máxima histórica, marcamos nova máxima histórica no início desse ano, dia 8 de janeiro de 2021, fomos lá nos 125 mil pontos, né? E desde lá estamos numa fase agora de correção. E aí é importante observar, né, que a gente está nessa fase de correção, já chegamos aos 108 mil pontos, voltamos, fechamos o pregão na casa dos 110, depois recuperamos, fomos aos 120, declinamos de novo e agora estamos aí orbitando entre os 114, 115 e 116 mil pontos, estamos nessa faixa. E o que esperar? O que esperar é que tudo indica que, diante das notícias, diante das informações que nós temos hoje de mercado, é que é possível que ainda haja mais uma queda e que a gente talvez busque aí essa região dos 110 mil pontos no primeiro objetivo de queda e, se não segurar, talvez ir buscar essa próxima região aí dos 104, 105 mil pontos. De qualquer sorte, o que tender
desses movimentos de correção. Importante entender o seguinte, esses movimentos de correção são ótimas oportunidades para uma entrada na Bolsa. O que eu recomendei no início do ano foi o seguinte, quando a gente chegou na máxima histórica, nos 125 mil pontos, era o momento de reduzir um pouco a exposição na Bolsa, fazer um capital exatamente para aproveitar as correções. Essas correções estão vindo, né, em ondas, às vezes ondas mais fortes, ondas mais devagar, mais fracas, mas de qualquer sorte, as correções estão vindo desde essa máxima histórica. Quem tinha que sair da Bolsa, tirar uma parte do seu capital, tinha que ter feito isso nesses primeiros dias de janeiro, em torno aí do dia 9, 10 de janeiro, era para ter começado a desalavancar um pouco. E qual é a estratégia que eu adoto? 70% do meu recurso está em bolsa, 30% do meu recurso eu coloco em reserva de capital, no banco. Para esperar o quê? Para esperar as correções, porque nessas correções eu tenho a oportunidade de entrar novamente no mercado e comprar ações mais baratas, entendeu? Por exemplo, PetroRio deu uma corrigida, eu poderia estar comprando PetroRio nesse momento. Azul deu uma corrigida, eu poderia estar comprando Azul nesse momento. Então, o recurso na mão é para aproveitar as promoções. Oi, chegou a 2,50, depois caiu, chegou aí na casa dos 1,80. Né? Então, tudo isso são oportunidades. Por isso que é importante essa regra 70-30. Aprenda isso. Tenha sempre 30% do seu recurso disponível para novos investimentos. Quando é que você faz isso? No início do ano, gente. Historicamente, é assim que se comporta o mercado de ações. Então, geralmente, você vem no segundo semestre uma onda de valorização a partir de setembro, outubro. E é histórico isso acontecer na Bolsa, né? Fica um clima de euforia, de ânimo, de positividade e a Bolsa sobe. Essa onda de subida geralmente vai até janeiro. E a partir de meados de janeiro, início de fevereiro, começa a retroceder o mercado. Isso a gente vê, se você for pegar os últimos anos, 2009, 2010, 2011, 2012, você vai ver um pouco que é um padrão de comportamento que existe. Acontece sempre? Não, pode acontecer um pouco mais para frente, um pouco mais cedo, mas é um padrão de comportamento que a gente enxerga acontecendo na Bolsa, geralmente nesse início de ano. Então, o estar um pouco menos alavancado na Bolsa no início do ano é uma atitude prudente e inteligente, exatamente porque quando chega esse período de fevereiro, março, abril, é um período de queda e aí sim você retorna à Bolsa comprando ações descontadas que estavam lá em cima e que de repente descontaram. Então você vai comprar uma ação que estava, sei lá, R$100 e de repente você vai aproveitar a oportunidade de comprar ela a 80, entendeu? Então aí você já tem um ganho para surfar uma onda de valorização. Essa é a dinâmica que a gente tem que aprender a fazer na Bolsa de Valores. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha entendido essa estratégia, essa lógica e assim possa guiar os seus estudos e as suas escolhas numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.